Caríssimos irmãos e irmãs, paz e alegria no Senhor. No Senhor que caminha ao nosso lado, no Senhor que nos convida à humildade. 22º domingo do tempo comum. Caminhamos com Lucas nos evangelhos desse ano C, rumo a Jerusalém. E hoje Jesus faz um ensinamento aos fariseus, aos discípulos e a nós. Mas daremos um início pela primeira leitura que está no livro de Eclesiástico, capítulo 3, versículos de 11 a 21, de 30 a 31. O livro de Eclesiástico, ou também chamado Ben Sirá, é um livro que ensina ou trata um pouco dos costumes, da forma de agir e da forma de ser. E a liturgia de hoje traz dois pequenos trechos que nos falam de duas questões bastante importantes: a humildade e o orgulho. O primeiro texto nos diz assim no verso 18, verso 19: Filho, realiza teus trabalhos com mansidão e serás amado mais do que um homem generoso. Na medida em que fores grande, deverás praticar o bem, a humildade, e assim encontrarás graça diante do Senhor. Muitos são altaneiros e ilustres, mas só aos humildes que ele revela seus mistérios, pois grande é o poder do Senhor, mas ele é glorificado pelos humildes. A mansidão ou a humildade, a simplicidade na forma de ser e de agir é maior do que a generosidade. Interessante essa comparação que o livro de Eclesiásticos faz, né? Se você no seu trabalho age com mansidão, com simplicidade, melhor do que você ser uma pessoa bastante generosa, que se doa totalmente e tal, mas lhe falta a mansidão e a humildade. Não é só ser generoso, mas é aprender também o exercício de ser humilde. O humilde não é o altaneiro, não é aquele que se exalta, não é aquele que se torna grande, mas é aquele que sabe fazer as coisas com tranquilidade, com calma, sabendo o que é necessário, sabendo o que é preciso fazer e fazendo. Sem esperar vanglória, sem esperar elogios, sem esperar confetes, sem esperar que as pessoas o exaltem. Simplesmente faça. Faça bem feito, faça com coragem, faça com presteza, faça com decisão, mas não faça para aparecer. Não faça para que os outros te elogiem. Vai dizer o texto: para o mal do orgulhoso não existe remédio, pois uma planta de pecado está enraizada nele e ele não compreende. O homem inteligente reflete sobre as palavras dos sábios e com o ouvido atento deseja sabedoria. O orgulho, meus irmãos e irmãs, ergue uma parede que me impede de ver todas as outras coisas, porque eu só vejo a mim mesmo, aos meus interesses, o meu orgulho, como eu sou bom, como eu posso, como eu consigo, como eu faço, como eu tenho capacidade, como eu tenho alegria, como eu tenho júbilo por aquilo. E não nada daquilo que é a simplicidade. O orgulhoso vê o lugar que quer ocupar, vê as obras que fez, se exalta porque é bom, porque faz as coisas bem feito, porque é generoso nisso, é generoso na oferta, é generoso naquilo, quer em troca, porque olha, eu rezo muito, eu faço isso muito, mas eu faço, eu sou, eu consigo, só olha para si. Por isso que o texto vai dizer: o homem inteligente reflete as palavras dos sábios para adquirir sabedoria. Aquele que é orgulhoso reflete sobre as suas próprias palavras para cada dia mais crescer no orgulho. Aquele que é inteligente é aquele que vai compreendendo as coisas, os fatos da vida, as realidades, vai meditando e vai crescendo. Tudo que me envolve, tudo onde eu estou, fala desse Deus. O melhor não é cobiçar ou invejar o irmão do lado. Aprenda com ele. Observe,
Preste atenção, descubra e mergulhe naquilo. Adquira aquela sabedoria e dê o passo. Ou seja, a humildade é o exercício de não se achar o maior ou o melhor, mas é o exercício de colocar-se como observador, como aquele que quer conhecer mais, como aquele que quer se aprofundar, como aquele que quer chegar mais junto. O Evangelho de hoje, que está no capítulo 14 de Lucas, verso de 7 a 14, vai dizer que Jesus foi jantar na casa de um fariseu. Os fariseus queriam pegar Jesus em alguma palavra errada e ele vai almoçar na casa de um fariseu, vai jantar num dia de sábado. E ele começa a observar. Observar o quê? Como os primeiros lugares são ocupados, né? Como as pessoas escolhem os melhores lugares, os lugares de prestígio, os lugares onde eu vou ser observado, a forma disso, a forma daquilo. E Jesus vai dizer: meu filho, meus filhos, um convidado na festa de um casamento, ele senta lá no último lugar. Porque se ele sentar no primeiro, pode ser que chegam para ele e digam: olha, tem alguém mais importante que você que vai sentar-se aqui. Então você pode sentar lá e ele vai se sentir tão humilhado que vai lá por último. E Jesus vai dizer: seja humilde, sente lá no último. O último como o primeiro são os lugares da festa, tanto faz. Sente lá. E se realmente você for honrado para sentar mais para frente, o dono da casa te colocará mais para frente. Mas não se deixe de não se contentar com o último lugar. Ele também é um lugar. Você não está jogado fora, você está dentro. Existia um santo, que não me lembro o nome dele, que ele dizia: Senhor, que eu seja o último ao entrar no reino dos céus, mas que o Senhor me permita essa graça. Não importa se eu vou chegar em primeiro, se eu vou ser escolhido lá ou cá ou cá. As crianças que ficam muito tristes porque quando vão ser escolhidas para as brincadeiras, primeiro se escolhe os melhores ou os amigos e sempre vai ficando um ou outro para trás. Mas Jesus já disse: não se importe, ocupe o seu lugar. O seu lugar é aquele, sente-se lá. Se tiver um lugar mais de honra para você, vão te trazer para frente e vão te dar esse lugar. E segundo, que é mais bonito ainda, quando deres um jantar, um almoço, uma festa, não convide as pessoas porque elas vão te devolver isso. Convide as pessoas porque o seu coração generoso desejou oferecer. Não dê esmola porque você vai receber essa esmola de volta. Quanto que nós ouvimos isso? Dê a Deus tanto que Deus te dará em dobro. Faça isso que Deus te retribuirá em dobro. Não. Simplesmente faça, oferte. Seja generoso, seja simples, seja humilde. Faça essa oferta. E por simples que ela seja, ela vai contentar o coração. O jantar, a comida, não precisa ser sofisticada, mas ela precisa ser feita com bom coração, né? Com um coração generoso, que prepara aquela mesa para acolher aqueles que vêm, que abre o seu coração e a sua vida. Por isso, não busque os primeiros, sente-se no último e se contente com ele, feliz. Padre, mas ser o último não é ser humilhado, jogado, largado, não. Jesus não mandou em momento nenhum você se sentir humilhado ou desprezado, não. Jesus disse: sente lá, porque você tem um lugar para sentar. E este lugar que você tem para sentar é o lugar para você. Se existir um outro, vão te oferecer esse lugar. Mas você tem um lugar. Nunca se esqueça, Jesus vai dizer isso no verso 11. Quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. A humildade da primeira leitura não quer dizer só uma humildade da minha postura externa, mas ela precisa brotar aqui dentro. De perceber que os dons que recebi, a graça que tenho foi dado por Deus. E essa graça é que eu coloco como trabalho, como efetivo para produzir vida, para produzir esperança.
Eu não coloco porque eu vou ter, ou eu vou conseguir, ou eu vou me mostrar. Mas eu coloco porque Deus me concedeu a graça da inteligência, da força, da sabedoria para isso, para aquilo, para aquilo outro. E eu coloco aquele dom a serviço e aquele dom produz fruto. E esse fruto honra e glorifica o nome de Deus. Pronto. Está ótimo. Deus contou comigo. Deus precisou de mim. Deus esperou em mim e eu soube fazer. Isso alegra. Isso traz paz, isso traz esperança. E não um elogio aqui ou outro acolá que pode ser até falso. Isso é que traz esperança. Deus me concedeu essa graça. Mesmo cansado, eu vou lá e dou as aulas, ensino as crianças, eu vou lá e cozinho e alegro o coração daquelas pessoas que comem, alimento as suas vidas. Eu vou lá e sirvo dirigindo, sirvo limpando e faço isso em cada parte. Santa Paulina vai dizer, quando ela estava lá no hospital limpando o chão, já que não podia mais ser freira, porque foi expulsa pelas irmãs, ela vai dizer que ali ela realmente se sentiu servindo aos doentes que necessitavam. E que ela não precisava voltar a ser superiora quando o bispo a trouxe de volta. Lá ela encontrou o Cristo. E naquele serviço ela percebeu que ela honrava a Deus e honrava cada um daqueles irmãos que necessitavam. Que possamos pedir essa graça, meus irmãos e irmãs. O Senhor não está nos altos lugares, nem nas partes melhores. O Senhor está perto de nós. Vai dizer a carta aos Hebreus hoje, na segunda leitura, capítulo 12, versículos de 18 a 24. Não se aproximaste de um evento espetacular como nos narra o Antigo Testamento. Vos aproximaste de Cristo. É dele que tens que te aproximar. É nele que tem que buscar a sua esperança. É ele que é o seu sustento. É ele que é a sua alegria. É ele que é o seu consolo, a sua esperança. Não se orgulhe em si. Se orgulhe sim de ser um seguidor de Cristo, de ter os olhos fixos nele. E aí não vai ser orgulho, vai ser humildade. Porque quanto mais olhares para Cristo, mais perceberás. Eu tenho que diminuir e o Senhor aparecer. Que Deus abençoe, um bom domingo e que possa ser um domingo de paz e de esperança. Busque ser o último, não o primeiro. Santa Teresinha dizia, eu quero ocupar o último lugar, porque lá cabe todo mundo. É um lugar bem grande e lá vai caber todas as pessoas. Que ocupemos o último e não o primeiro. Deus te abençoe e abençoe a sua família em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.